Segunda tentativa, vamos ver. Nivaldo, agora eu vou te convidar, vamos ver se dá certo. Nivaldo, agora deu certo eu fazer o convite. Tá aparecendo aqui para mim, dizendo aqui que tá aguardando. Aê, garoto! Deixa eu me organizar aqui, porque eu estava no computador. Acho que talvez por isso não. Talvez, talvez. Agora eu vou ter que me organizar aqui um pouquinho, tá certo? Fica aí falando um pouco aí que eu vou Colocar aqui também pendurar o aqui meu o fone. celular, porque eu não tenho um lugarzinho para botar aqui. Então, deixa eu. Fica melhor, Nivaldo, ele em pé, o celular Em deitado, pé? isso, o celular em pé fica melhor. Tá, eu vou só pegar aqui uma durex para. Deu certo, pessoal, vamos lá. Professor Nivaldo está na área. Lucimara está por aqui. Viviane Souza, Carol, Maiara. Deu certo? Um pouquinho aqui para. Para não cair. Deixa eu ver. O meu também está meio de lado aqui porque eu apoiei o celular aqui. Engraçado que eu não tô escutando só fora. Tá conseguindo ouvir? Sim. Você me ouve bem? Aqui, escuto. Escuto, Então, tranquilo. vou abdicar aqui do fone de ouvido, porque eu tô sem fone de ouvido, você acredita? Se há Fortaleza por aqui também acompanhando, boa noite, seja bem-vindo. É interessante porque eu não consigo colocar o meu fone de ouvido. Mas você escuta bem? Tá conseguindo? Eu escuto, tá dando para ouvir. Deixa eu ver se melhora aqui. Escuta agora? Sim, tô ouvindo. Ah, agora melhorou. Realmente. Pronto. Finalmente. A tecnologia é uma paixão, né? Que ainda não consegui. É uma incógnita. Ainda não consegui lidar bem com ela. É por isso que a gente está fazendo essa live hoje também, né? Será? Quais são os pontos positivos, os pontos negativos? Qual é o local da psicomotricidade nisso? Qual é o local da relação corporal nisso, né? Então a gente vai dialogar, nossa intenção é fazer essa live com esse sentido, com esse enfoque. Algumas pessoas interagiram com a gente aí, Nivaldo, colocando já algumas perguntas. Sim. Né, ontem, que eu pretendo fazer no decorrer do nosso bate-papo aqui. Mas eu quero deixar esse momento inicial aí para você falar de você. Eu acredito que algumas pessoas já te conhecem, que estão seguindo aí. Mas eu queria que você se apresentasse, falasse da sua atuação, né, qual é a sua formação e o seu grande interesse nessa área da psicomotricidade e aquilo que você tem mais se debruçado em estudar.
Na realidade, o meu interesse pela psicomotricidade ela já faz bastante tempo, desde 1985, mais ou menos. Eu iniciei meu trabalho fazendo Raman, no Rio de Janeiro, que antigamente era Simone Raman, né, a técnica, a terapia, né, ligada a Simone Raman. Eu fui fazer essa técnica, já era estudante de psicologia nessa época. E depois eu fui eu encontrei, né, com o trabalho do André Lapierre, e depois passei alguns anos trabalhando, né, ou vivenciando o meu trabalho de formação com o André Lapierre. Então, o meu interesse pela psicomotricidade, ela já vem de um longo tempo, e sempre me direcionei, a minha direção dentro da psicomotricidade foi sempre para a clínica. Porque, como professor, eu ensinei durante 28 anos numa universidade, fui supervisor de clínica e sempre tive interesse pela psicanálise, pela psicomotricidade, pela clínica psicomotora e também pelos casos de autismo e psicose. Então, essa é o meu interesse, né? Muito voltado para essas patologias. Tá. Assim como você, eu fiz também um roteirozinho aqui para a gente poder ir organizando o nosso pensamento, né? Talvez, eu acredito que algumas definições iniciais seriam interessantes. A gente na reunião de sábado, nós conversamos da ABT, nós conversamos sobre essa questão da pandemia, né, que nós estamos vivenciando, e é um momento muito delicado, né, para todos nós. Isso é uma situação mundial e está afetando até as questões de atendimento, né, está afetando as instituições educacionais, e a gente tem que se posicionar, né, e eu acredito que esse espaço é justamente para nós podermos dialogar e tentar, através do diálogo, através do debate, das perguntas, dos questionamentos, chegar num ponto comum, né, onde a gente possa se posicionar diante disso e minimizar todos os prejuízos que essa situação atual ela está promovendo. Então, eu acredito assim que, inicialmente, eu não sei se você tem outra proposta, mas a gente pensar numa definição... Certo. Tá. Pensar numa definição sobre as áreas da educação psicomotora, terapia psicomotora e clínica psicomotora. Tá, essas três vertentes, como você entende e como essas três áreas específicas estão sendo afetadas por essa situação atual. Bem, Gabriel, antes de começar isso, eu gostaria de agradecer a você, né, pelo esse empenho grande, né, e pela gentileza de me convidar para a gente fazer esse debate aqui, que me deixou muito feliz, porque sabe que a gente tem uma boa relação profissional e de amizade também, mas também gostaria de agradecer, né, ao capítulo do qual você pertence, né, a presidente, que é a Samara, né, e a vice-presidente, que é a Sara, né, a Ceres e a Fátima Brito, e também a comissão científica, que aqui os nomes que eu tenho, a Michele, o Genivaldo, grande amigo, né, o Severo e a Deise também. Então, eu queria fazer assim, essa menção, né, de agradecimento a essas pessoas inicialmente. Mas podemos começar falando sobre essas três questões que você levantou, né? O que é a terapia, a educação psicomotora, o que é a terapia psicomotora e o que é a clínica psicomotora, né? Bem, se a gente pega assim, a grosso modo, a gente pode pensar inicialmente sobre os campos epistemológicos da psicomotricidade. Não é? Nós sabemos que a psicomotricidade começou no exercício de consertar o próprio corpo, como um corpo, né, ligado a um aparato puramente fisiológico e neurológico, e depois passou para um corpo, nesse sentido, né, com as teorias de Vallon, de Piaget, que foi grande avanço, né, passou para um corpo muito mais intelectual. Então, a ideia de que desenvolvimento psicomotor era sinônimo de inteligência, né? A epistemologia genética de Piaget e o próprio Vallon apontam um pouco para isso.
Só que Vallon aí arranja um pouco mais de diferenciação, porque ele introduz nesse desenvolvimento psicomotor, né, ligado à cognição de Piaget, ele acrescenta a questão do afeto. Então a gente tem ali já um caminho meio andado, né? É um corpo funcional, intelectual, desenvolvido a partir disso, e depois aparece um corpo ligado à questão dos afetos. Ou seja, para o início desse campo epistemológico, bastaria desenvolver a parte cognitiva, a parte do movimento, que aí teríamos assegurado o desenvolvimento psicomotor, logicamente o desenvolvimento cognitivo. Já Vallon introduz uma nova ideia, né, que o desenvolvimento psicomotor estaria ligado à questão também dos afetos. Os afetos interferem no desenvolvimento da criança, tanto o desenvolvimento motor como no desenvolvimento intelectual. Então, teríamos esse campo. O terceiro campo epistemológico, né, talvez aí um pouco mais bem representado aí pelo Esteban Levin, porque traz aí uma noção mais clara no livro dele, que ele fala da clínica psicomotora, que ele pensa inaugurar esse campo da clínica psicomotora com a introdução da psicanálise. Então, aí já não é mais um corpo cognitivo, nem um corpo só afetivo, mas um corpo de um sujeito desejante. Eu acho que essas três marcas aí são esses três pontos. Não sei se está bom ou se a gente... Porque tem muitas coisas para discutir, para não ficar... Né? Mas eu acho que é esses campos epistemológicos, né? Esses três campos epistemológicos indicam, né, uma evolução, né, ou uma diferenciação, melhor dizendo, da psicomotricidade, porque não significa que um é melhor do que o outro. Apenas uma diferenciação. E isso introduz uma nova questão que interpõe aí cada saber de cada psicomotricista e cada intervenção que se vai fazer, baseado nas suas formações e nas suas crenças, de certa forma. Logicamente, crenças não é crença religiosa, não é crença do ponto de vista teórico, né? Sim. E pensando, então, nessas três áreas, três vertentes, né, por assim dizer, que a psicomotricidade se debruça e tem por área de atuação, como pensar, Nivaldo, como você está vendo na atualidade essa questão da pandemia e que tipo de estratégias você tem enxergado como possibilidades para que a gente continue, né, ou de alguma forma tente fazer alguma coisa para todas essas crianças, todos esses nossos atendidos, todas essas famílias que agora nesse período estão em isolamento social e por um motivo ou por outro acabam desejosos de manter o atendimento, mas a gente ainda está nessa dúvida de como fazer esse tipo de atendimento. Como é que você está enxergando isso? Olha, Gabriel, na realidade nós temos muitas questões, né? Eu digo inicialmente que esse processo de atendimento online, e eu acho que você entende assim também, né? Não é uma coisa completamente nova, né? Já se faz isso há um certo tempo, né? Seja por impossibilidade... Foi dito até que foi citado o caso do Winnicott, quando ele fazia os atendimentos por carta, escrevendo, né? A gente sabe que é um contexto bem diferente, né? E o tempo, na questão temporal aí, esse lapso de tempo é bem distante do nosso também, mas foi uma possibilidade encontrada, né? E esse caso foi levantado e a gente tenta trazer para o debate também, né? As questões virtuais de hoje, será possível? A mesma coisa foi Françoise Doutor, né? Ela fez esse trabalho via rádio, né? Ela recebia as cartas, ela dava devolutiva, ela fazia um processo analítico através de cartas, né? Mas era um acompanhamento, né, das pessoas, mas ela fazia orientação, fazia tudo isso através de cartas. Então, realmente não é novo. A minha questão é de pensar agora se isso é um processo transitório
ou se isso é um processo que nós vamos ter que refletir sobre esse tempo que nós estamos vivendo agora, né? E repensar todas essas questões. Né? Hoje em dia a gente tem que repensar isso. Agora, logicamente que eu vejo alguns aspectos positivos e outros aspectos negativos. Negativos aqui não no sentido de que é ruim, no sentido pejorativo da palavra, né? Mas negativo porque precisamos dar aquela condição de tratamento mais adequado. É essa a questão. Sim. Bem, aí você quer ver essa questão de cada campo desse, né? A educação psicomotora, a terapia psicomotora e a clínica psicomotora. Bem, para mim, a primeira questão é pensar nos atendimentos. Nós vamos atender criança ou adulto? Para mim, ou adolescente, vamos dizer, ou idoso. Eu acho que esses campos é que a gente deveria ter maior clareza, né? Tem uma frase aqui de Winnicott que eu coloquei aqui, danado eu achar assim. Ele diz: esconder-se é um prazer, mas não ser encontrado é uma catástrofe. Ele diz, uma criança esconder-se, né? A gente sabe que a gente trabalha com o corpo, né? Com a psicomotricidade. As crianças entram debaixo de uma caixa, entram ali, se escondem, né? Mas quando a gente não encontra, né? Eles ficam, tô aqui, ficam gritando de certa forma. Esconder-se, né? É bom. Agora, não ser encontrado é uma catástrofe. A criança precisa ser encontrada. Então, eu acho que o atendimento online ele passa por esse viés aqui que o Winnicott diz. Eu acho que a gente deve pensar esses campos de forma separadas e ao mesmo tempo, pensando no que a gente pode fazer em cada campo desse. Na área Nivaldo, desculpa. Não, pode falar. Dá para a gente refletir sobre isso que você traz de Winnicott, porque ser encontrado é uma catástrofe, nos remete ao fundamento da prática psicomotora, que é justamente a relação que se estabelece da via corporal. Né? Então, quando você encontra o outro, você tem... o diálogo tônico-corporal é extremamente importante na sessão. Né? E quando a gente pensa em um atendimento virtual, a gente não vai ter esse encontro. Né? Então, à medida que o indivíduo ele não tem esse encontro com o outro, como você traz essa frase do Winnicott, é uma catástrofe, né? Porque o indivíduo ele precisa ser encontrado. Então, será que esse encontro ele consegue ser feito por essa forma virtual? Né? E pensar na questão da virtualidade, porque esse termo específico quer dizer aquilo que não é real. Né? O virtual é aquilo que não está presente, que não é especular. Exato. Então, será que é possível eu dizer que existe uma realidade através daquilo que é virtual? Né? É uma reflexão que a gente tem que fazer porque é atual, né? Cada vez mais a internet está evoluindo, a gente tem muitas plataformas e está nos ajudando muito, né, nesse momento agora, nós profissionais, né, em reuniões e outras atividades. Mas será que é possível a gente manter essa relação que é fundante para a psicomotricidade, que é uma relação corporal, né, não sendo virtual? Né? São reflexões que a gente pode fazer a partir disso. Se a gente pensa no próprio conceito da imagem do corpo, né? François Doutor tem um livrinho que acho que vocês devem conhecer, né? Sim, imagino isso. Esse livro é muito bom, né? E ela dá um conceito do que seria para ela a imagem do corpo, né? Ela diz que o I é identidade, Ma é de mamá, de mãe, né? E gen quer dizer eu. Então, a ideia de que terra, corpo, eu. Então, imagem seria essa ideia de algo que é constituído na relação com o outro e que faz parte da própria estrutura psíquica. Por isso ela diz que a imagem não é especular, mas é a imagem, né,
que ela fala a imagem consciente do corpo. Lacan tem um propósito em relação a isso, que ele diz que é perdendo o corpo que se ganha uma imagem do corpo. Então, na realidade, não é o corpo enquanto uma imagem especular, né? Mas o corpo enquanto uma representação inconsciente, uma articulação. Estão só pedindo para mostrar de novo o livro, não conseguiram olhar, colocar o título do livro. Dá para ver agora? A criança... Acho que não vê porque é o contrário, né? Dá no espelho, não? Tá meio embaçado também. A criança do espelho. Então, a criança do espelho, né? Que é, na realidade, esse livro... É François Doutor, né? E é um diálogo entre François Doutor e Nasim. É muito bom esse livro, né? Então, é essa ideia, né, de que quando a gente pensa nos atendimentos, pensa na questão dos atendimentos, aí é necessário separar aquilo que me parece importante, separar o que são as estruturas, né? A gente pensar na estrutura neurótica, pensar na estrutura perversa e pensar na estrutura psicótica, porque fazer clínica... E aí, Nivaldo, só te interrompendo de novo, estou só te interrompendo, mas eu coloco também aí que eu colocaria depois, mas eu vou aproveitar já que você trouxe as estruturas também, como pensar também um atendimento virtual no caso das crianças com transtorno do espectro do autismo. Como fazer essa orientação às famílias na situação onde elas estão. Olha, eu acho que você usou o termo final aí, orientação, né? Eu acho que orientação pode ser feita, né? Orientação pode ser feita. Mas há uma diferenciação muito grande entre orientação e clínica. Uma orientação, a gente não sou tão rígido de pensar que não se pode orientar, porque orientação faz parte, né? Escutar uma certa angústia de uma mãe que está ali, né, com seu filho em casa, sem saber muito o que fazer, quando é o caso, né? Fazer uma orientação, tá certo? Agora, eu penso sempre que essas demandas não devem partir do terapeuta, né, do psicomotricista. Deve ser uma demanda do outro, né? Uma demanda de uma mãe, a demanda de um pai, ou mesmo uma demanda de uma criança. Não penso um atendimento que a gente é que demanda esse atendimento. E no caso das crianças com autismo, é necessário observar um ponto crucial. A Marie-Christine, por exemplo, ela fala sobre que o tratamento com a criança autista, embora muitas formulações ela já fez em termos disso, né, em cima disso, né, mas ela diz que se faz pelo avesso da psicanálise. E por que isso? Isso é um ponto importante para mim no tratamento das crianças com autismo. É que a demanda, né, no tratamento com uma criança autista não parte da criança. Ela parte do terapeuta inicialmente. Não é a criança que demanda como as crianças neuróticas, que pede à mãe um chocolate para trazer para o terapeuta, que faz um desenho. Aqui é eu, aqui é você e sou eu aqui o outro. Faz tudo isso, né? Manda florezinha, faz desenho, faz isso. Então a criança autista ela não faz essa demanda, né? Então muitas vezes no tratamento com uma criança autista é o psicomotricista, é o terapeuta que vai fazer uma demanda, vai produzir alguma ali naquela, como o Alfredo diz, numa janela pulsional, em algum lugar ali que há uma abertura, né, para uma comunicação, né? E aí eu me lembro agora, né, posso lembrar do André Lapierre, que ele sempre dizia, nós não trabalhamos com a patologia, nós trabalhamos com o sujeito. Então, quando a gente olha, né, para ali, a gente olha para um sujeito, não olha para a patologia. Então, mas isso não implica, o próprio Lapierre dizia isso, que a gente pense nas estruturas. Eu não me relaciono com a estrutura, me relaciono com o sujeito. Quer dizer, eu busco um local, um lugar onde eu possa me comunicar com aquele sujeito. Então, o Alfredo fala de uma janela pulsional. A gente sabe que o interesse de uma criança por alguma coisa, ou então a gente tem que ir lá bater na porta, sabe, para a porta se abrir. Logicamente que
que isso é um trabalho refinado, não é um trabalho incisivo. Bota uma bola e obriga a criança a correr atrás. Não Lógico, tem né? nada a ver com isso, tá entendendo? A gente está tendo uma experiência aqui, Nivaldo, na nossa instituição. Eu trabalho numa instituição chamada Recanto Psicopedagógico. E lá nós estamos nos adaptando dessa forma, né? Assim como você trouxe, né? E o termo que utilizado é orientação. E pensando nessas ferramentas tecnológicas que nós temos, nas mídias sociais, eu estou me voltando agora para o Instagram especificamente, para dar essas orientações e sugestões às famílias através de algumas atividades, né, que podem ser realizadas, porque eu não sei como está aí em Recife, mas aqui em Fortaleza, a gente não saiu de férias, a gente foi afastado, né? Então, teoricamente, os atendimentos, as aulas nas escolas regulares, elas estão acontecendo normalmente, né? Lógico que não da mesma forma, mas de forma adaptada, através de atividades que são sugeridas. E para o nosso caso específico, é muito mais difícil porque nós trabalhamos com o atendimento, né? E nesse caso específico, a forma que nós encontramos, através do diálogo, do debate, de sugestões de outros profissionais, a gente chegou nesse ponto comum, né? Que nós podemos, através das mídias, através da internet, através da tecnologia, orientar as famílias com algumas sugestões para que a gente consiga manter o nosso trabalho. Eu tinha pensado, né, aqui inicialmente, né, em dizer que hoje, né, quem não está infectado com o coronavírus está afetado pelo coronavírus. Então, Sim, afetado. nós Todos nós. estamos afetados, né, na realidade, Professor Juan né? Mila por aqui, grande professor Juan Mila, grande abraço. Ah, é um grande amigo, meu mestre. Então, na realidade, quando a gente não está infectado, nós estamos afetados por isso, né? E os profissionais não devem deixar de refletir sobre isso. Nós temos problemas, né? Tal qual os outros trabalhadores também, né? Temos problemas de renda, temos problemas de familiares, temos problemas disso, daquilo, outro, mas eu faço uma ressalva, né? Acima de tudo, deve estar a questão ética, né? Do tratamento do cliente. A ética, ela não pode ser, né? Até tinha colocado um tema aqui para a gente discutir, ela não pode ser negligenciada nos atendimentos online. E aí a gente pode, porque senão vai botando um tema em cima do outro aqui, daqui a pouco a gente não sabe mais nem onde a gente está, né? Mas onde estaremos. Mas a questão é que a gente tem que pensar nesses processos de atendimento online, nós temos que garantir a questão do sigilo, que é um dos princípios, né, do atendimento, não é? E veja que nos atendimentos no consultório, o terapeuta, né, o psicomotricista, ele se encarrega, né, de criar aquele espaço onde o sigilo do cliente ele é preservado. Mas lá na relação online, eu não posso garantir isso. Você perde o controle. Perco o controle disso. Então, quem tem que garantir isso é o outro. Sobretudo quando você atende, né, crianças, aliás, o atendimento em geral, melhor dizendo, né? Quando é adulto, a gente sabe, o adulto vai falar de coisas que não interessam, às vezes, aquelas pessoas que estão naquela comunidade, ou que ferem até as ideias daquelas pessoas, que tem implicações para aquelas pessoas que estão juntos ali, e a gente tem que ter esse cuidado. A ética, ela não pode ser esquecida nesses momentos. E uma coisa é certa, eu sempre digo isso, né? Terapeuta não demanda terapia. Quem demanda é o outro. Então a gente tem que ter cuidado, de certa forma, com isso. Outra questão, que quando a gente separa aí os atendimentos, né,
Aí vamos voltar para aquela questão que a gente estava discutindo, o que é uma terapia psicomotora, não é? O que é uma educação psicomotora e o que é uma clínica psicomotora. Para mim, esses modos, esses campos epistemológicos, de certa forma, eles precisam de uma orientação teórica para cada campo, é lógico, e precisa de uma orientação diferente para a gente saber o que a gente está fazendo de clínica, e aí penso a questão das estruturas, porque isso, como a gente está discutindo, a questão da criança autista, né? De certa forma, é como se a transferência na questão do autismo não fosse da criança, não é da criança para o terapeuta, é o contrário. Se for no sentido freudiano aí, nós diríamos que com criança autista, nós trabalhamos com a contra-transferência, é o contrário. É uma demanda que a gente faz para a criança ali, para trabalhar. Porque em algumas crianças não demandam muita coisa. Então você tem que, de certa forma, produzir isso. Já com a estrutura psicótica, a gente, se for pensar essas questões, né, como a gente não entra no campo simbólico, né, aí está ali, fazer, se a gente pensar, fazer esburacar no psiquismo ali uma presença e uma ausência. Então nós temos que ter ali aquele contexto de presença e ausência, ou de ser presente na ausência, para que alguma coisa possa surgir de demanda, né, e de simbólico ali, né? Já o neurótico não. Aí a transferência é feita da criança ou do adulto para o terapeuta. Então nesse sentido ali se torna trabalhar com a estrutura neurótica é mais fácil. Então eu acho que quando a gente faz atendimento online devemos ter essa preocupação. Que muitas vezes a gente não está muito, né? Eu digo por experiência profissional, eu fui supervisor de clínica por muito tempo, né? E a gente tem que trabalhar muito para a gente tomar consciência, né, desses modos de ser e de existir, né, de cada sujeito ali. É aquilo que o próprio chama de realidade psíquica, que está ligado à questão da fantasia, né? Que está ligada à fantasia, que é constituída, não é construída, é constituída a partir das interdições, das castrações, né, tudo aí, se a gente pensar o processo primário, o processo secundário, se a gente pensar tudo isso aí. Então, esse campo é constituído dessa maneira e a gente não pode esquecer na hora de conduzir um atendimento clínico. Porque, em tese, quando a gente pensa numa criança neurótica, se estamos pensando aí com uma criança com uma estrutura neurótica, a cura seria, né, uma articulação para fazer o atravessamento do fantasma dela. Ou seja, colocar-se enquanto um outro articulador ali o tempo todo da escuta da criança, para que essa criança pudesse, ao mesmo tempo, né, processar essa questão da fantasia e poder elaborar, né, um outro gozo para além desse gozo mortífero que é a própria fantasia dela. Então, não é uma coisa tão simples. Quando a gente separa educação psicomotora, eu vejo como aplicado às crianças normais. Não é? Reeducação psicomotora, se quiser assim, uma educação psicomotora, são crianças que têm uma estrutura neurótica, que respondem. Eu acredito que uma educação psicomotora pode, de certa forma, logicamente, que com a presença de um profissional, se estabelece aquele campo transferencial e se estabelece um novo olhar e uma nova motivação para aquela criança, um novo dinamismo. Então, eu acho que o psicomotricista não pode abdicar do corpo na relação com o outro. Mas, assim, não é impossível fazer orientações no campo da educação psicomotora. Terapia psicomotora, se a gente olhar amplamente, né, muita gente usa o termo terapia que é para ser sinônimo de clínica, né, mais ou menos assim. Mas assim, a terapia psicomotora, na realidade, ela se diferencia da clínica porque ela não tem que seguir uma abordagem psicanalítica.
Então, você pode fazer terapia, a criança tem alguns problemas de equilíbrio, tem algum problema de orientação espacial, de orientação temporal, a criança tem dificuldade com o movimento, né, de coordenação motora fina, coordenação motora grossa, a criança tem dificuldade nas relações com objetos, a criança tem dificuldade na escrita, trabalhar a coordenação motora ampliada da criança, né? O Raman trata muito dessa questão a introdução do movimento, ou seja, esse movimento não deve estar fora da criança, né? Mas esse movimento deve estar dentro da criança. Por isso, assim, não basta adestrar a criança, mandar ela fazer uma série de exercícios, mas que ela possa tomar consciência dos movimentos e introjetar esses movimentos. Já a clínica, o movimento surge como um mediador. Como mediador, mas a criança não pode deixar, mesmo na educação psicomotora, ou mesmo na terapia, esse movimento fora. É algo que deve ser incorporado, ou passar por uma ideia que, até conversando com José Ângelo, ele falou de corpórea, né? Ele usou um termo corpórea lacaniana, que achei bastante significativo aí, mas é que deve ser incorporado, né? Que não passa apenas pelo corpo enquanto um corpo biológico. Já a clínica, aí tem quando a gente pensa na clínica, né, com a introdução da psicanálise, aí a gente tem que pensar essas questões da transferência, né, pensar, né, para Freud contra a transferência, mas para Lacan tudo é transferência, tudo é importante. Tem que ter o manejo da transferência. E é muito difícil fazer isso, eu acho, online. Não é impossível. E eu acho que com adultos isso é muito, eu digo assim, com adultos isso é possível. Fazer o manejo da transferência, porque o adulto fica ali, né, tem um pouco de diferença da presença física, logicamente, mas eu penso que o trabalho clínico, né, com adultos, ele sofre muito menos esse desgaste do que sofreria com as crianças, quando se trata de clínica. Eu tenho observado que alguns profissionais eles têm facilidade e são adeptos da opinião de que é possível fazer o atendimento online, né? Então não existe essa unanimidade, né? Dá para fazer o atendimento online, não dá para fazer o atendimento online. Eu acredito que ainda existe divergências de opiniões, né? Eu concordo muito com você. Eu acredito que a relação transferencial ela depende dessa realidade, dessa relação corporal que se estabelece na clínica, ali na cena psicomotora, como o Esteban Levin coloca. Agora, tem psicomotricistas e tem profissionais que já têm experiências nessa área e acreditam e têm segurança para fazer esse atendimento, né? A gente tem observado isso. Por isso que é importante a gente problematizar esse tema e levantar as questões para a gente poder encontrar um caminho, né? Eu tenho encontrado esse caminho, como você falou, de orientação, né? E você tocou num assunto aí que eu acho também muito pertinente, que é a questão da ética, né? E principalmente agora que nós temos uma profissão regulamentada, é importante que a gente levante essa bandeira, né, da ética profissional, de como o psicomotricista deve atuar, por que alguns fazem assim, outros fazem assado. É importante que a gente mantenha esse diálogo, né, e esse debate, para a gente poder definir o nosso campo de atuação e o nosso fazer profissional. Né? Então, eu acredito que é muito importante essa regulamentação da profissão, envolvido com o tema da ética profissional. Porque, veja bem, o atendimento online, você perde o controle do sigilo do que acontece na cena psicomotora. Né? Então, você não sabe se de repente foi organizado um espaço para acontecer o atendimento, mas se existe pessoas, terceiros, escutando, ouvindo, né? Ou então, de repente, intencionalmente querendo participar ou querendo intervir. Então não tem como nós nos organizarmos para poder fazer esse controle. Então fica bem mais complicada essa situação.
Mas eu vou te fazer uma pergunta. Aí, só em relação a isso para eu Tá. concluir, eu tenho a minha experiência, né, que é só a minha experiência, né, estamos aqui trocando experiências, né, não formulando ideias finalizadas, né, nós estamos discutindo, refletindo sobre essas questões que hoje certamente chega, né, até todos nós e temos que parar e pensar um pouco sobre todas essas questões. Mas eu tenho assim, eu normalmente marco um horário com aquele cliente, marco um horário mesmo, como se fosse atender. Eu tenho a preocupação em entrar em meu escritório, fechar ali, né, minha sala de atendimento, fechar a sala, ligo o ar-condicionado quando se tem, ou quando não se tem, não precisa fazer, mas ligo o ar-condicionado para ficar bem, né? Tenho a preocupação de colocar o fone de ouvido e converso sempre com o outro de que eu inicio perguntando se a pessoa, né, se preocupou com aquele espaço de segurança e de sigilo para ela. Sempre pergunto. Então tenho sempre essa preocupação. Sim, mas diga lá você. É uma pergunta que veio. A gente colocou lá uma enquete na nossa página do Instagram, a BP Ceará, né, que todos aqui já estão acompanhando, compartilhem. Por exemplo, a situação pós-pandemia, né, já pensando mais adiante em toda essa questão onde os corpos eles estão mais distantes, né, você não pode manter o contato com o outro, abraçar ou apertar na mão por conta da transmissão do vírus. E pós-pandemia, quando os atendimentos retornarem, foi uma pergunta vinda da Marília, né, essa situação interfere na relação e no vínculo que pode ser mantido na relação psicomotora? O que você acha? Eu acho que de certa forma, né, essa desvinculação, né, dependendo do que você já fez anteriormente, se você tem um vínculo, né, é a mesma coisa de a gente falar de função. 5 né? minutos? Eita, função Desculpa, é porque me disseram aqui, me informaram que falta 5 minutos para cair a live. Então a gente vai... acho que a gente iniciou, na verdade... Não, faltam 10 minutos, Nivaldo. Então vamos só para a gente controlar aqui o horário. Tá certo, vou responder rapidamente, assim, vamos correr. Não, mas muito rápido. Mas fica para umas 10 lá depois para frente. Não, mas é interessante pensar isso. Quando você tem um vínculo já bem estabelecido, né? Eu digo como uma função paterna. A lei é uma função paterna. Quando você está fora do país, ou dentro do país, ou fora junto do pai, ela funciona. Quando você tem uma transferência, né, estabelecida, né, eu acho que isso interfere muito pouco. Eu acho até que quem dá sustentação a esse tratamento, né, vamos dizer, esses atendimentos online, é já a transferência estabelecida. Se você não tem isso, né, se você não tem esse vínculo transferencial firmado, estabelecido, aí nem presente nem ausente sustenta. Tem uma coisa que tem alguma outra coisa que você, por causa do tempo, mas eu queria me fazer uma referência a uma coisa que rapidinho faço. Sim. O seguinte, porque a gente pensa muito, eu vejo muito por isso que eu digo que nós psicomotricistas, profissionais, estamos também afetados, né? E quando eu penso na estruturação psíquica de uma criança, né, a gente pensa que as patologias, as coisas na vida dela ainda não estão muito decididas. O Alfredo Jerusalimsky traz muito esse tema de que a infância, as patologias na infância ainda não estão muito decididas. E a gente tem uma preocupação, mas a gente direciona sempre o nosso olhar para um lado, ao invés de direcioná-lo para o outro também. Direcionar para dois lados. Um lado é a preocupação com o andamento da criança que sofre de alguma coisa. Mas a gente esquece, ou para os pais que estão perturbados em casa, em tese, para com seus filhos. Mas esquece também que no momento
onde a gente vive uma ausência de cultura lúdica, né? E vamos dizer assim, uma ausência paterna e materna, eu não sei se a gente devesse refletir que a presença desse pai e dessa mãe, de certa forma, pudesse fazer sarar muitas feridas psíquicas. A gente não pensa nesse lado, pensa, e eu acho que aí a gente deve refletir sobre a questão da onipotência, né? Que pode pairar sobre alguns da gente, né? Como terapeuta, achar que só nós vamos dar definição sobre os problemas da criança. E eu vejo que muitos pais ou muitas crianças podem sair dessa pandemia bem acrescidos do ponto de vista psíquico, pela presença materna e pela presença paterna. Muitas crianças chegam aos consultórios justamente falando sobre essa ausência paterna e materna. É um tema para se discutir muito, mas eu não queria deixar de refletir esses dois lados. Parece que a gente só olha para a criança que, pela ausência do terapeuta, vai fracassar, enquanto que esse outro lado, a presença paterna e materna, eu poderia citar 1000 exemplos, né, que essas crianças estão se organizando, não é? Françoise Doutor tem uma frase que eu gosto muito, que repito sempre. Ela diz: não existe criança burra, o que existe é criança preocupada com outras coisas. Então, eu digo, não existe só criança doente, é criança preocupada, né, com a ausência paterna, com a ausência materna, que não lhe dá sustentação psíquica. Então, eu acho que talvez devêssemos refletir um pouco mais sobre isso, de que não é somente a nossa ausência que pode transformar essas crianças, mas os pais também, com a presença deles atualmente, pode curar, de certa forma, algumas feridas psíquicas, eu penso. É minha maneira de ver isso, é uma reflexão que eu trago, para a gente não ficar somente preocupado com os atendimentos e não ver essa possibilidade que a criança tem. Logicamente, alguém pode dizer, mas tem crianças, né, que tem pais que são desorganizados, isso também vai existir. Sim. Eu paro por aqui para a gente poder ver as coisas. Nivaldo, eu acredito que a gente pode ir caminhando para finalizar. Foi muito boa a tua participação e as nossas reflexões. A gente sabe que é pouco ainda, né? É 1 hora só que o Instagram nos oferece de live, mas a gente vai manter o contato. A nossa intenção agora, nesse período, foi pensar, né, todos nós da ABP Ceará pensamos em lives específicas em um dia da semana, com temas que nos implicam, né? Então vocês podem colocar lá no Instagram, a gente vai fazer uma enquete sobre os temas, e aí você pode sugerir, né, quem você quer ver por aqui, qual tema você quer discutir, né, para a gente dialogar e a gente enriquecer ainda mais a psicomotricidade aqui em Fortaleza, aí em Recife, no Brasil todo, né? E eu não posso deixar também de falar, quem quiser se aprofundar um pouco mais e ter o Nivaldo mais próximo aí de você por mais tempo, psicomotricidade relacional, 5 lições acerca dessa teoria do professor Nivaldo Torres, tá? Tá quentinho, hein, Nivaldo? Foi lançado recentemente, né? Bem, então, adquiram, gente. Nivaldo, agradeço suas palavras finais. Bem, agradeço às pessoas, eu não consigo ver quem estão, acho isso terrível, eu tô isolado mesmo, não sei quem é que está por aí, mas agradeço aos amigos, os colegas que estão Marília, aí, Yolanda. São pessoas que eu amo, que eu adoro, né, que desejo abraçar, de estar perto, né, de trocar experiências, né, que essa é a nossa finalidade, mas agradeço principalmente a você, porque pelo seu interesse, né, pela provocação todos nós. De fazer isso, né? Agradeço aí o capítulo Ceará, que é tão atuante, faz tantas coisas aí em benefício da psicomotricidade. E é só isso, agradecer e espero ter contribuído de alguma forma para a gente refletir sobre essas coisas, né? Contribuiu demais, Nivaldo. Ótimas reflexões. Agora inverte. Foi ótimo, né? Eu acredito que a gente tem que refletir sobre todas essas questões mesmo, que envolve a clínica, a educação psicomotora, né? Nós como psicomotricistas,
para podermos fortalecer ainda mais. Agora, como profissão, fortalecemos a nossa epistemologia, né, o nosso pensamento, o nosso fazer, com base primeiramente na teoria, depois nessa relação corporal, na nossa formação pessoal e assim por diante, né? A ética é muito importante nesse momento, né? Então, que todos possam ter aproveitado bastante. Pode falar. Não, nós certamente nós vamos discutir muitas coisas, né? Eu acho que a regulamentação do psicomotricista implica em muitas coisas. No dia 19 aí, nós vamos ter aí um encontro grande, né, de profissionais do Brasil inteiro, com o Gustavo e com o Marcelo, né, lá da Nacional. Nós vamos ter um grande encontro para comemorar dia 19, né, daqui a pouco, dia 19, que é um encontro virtual. O encontro virtual, que é o dia do psicomotricista, né? Então, com certeza, vamos ter novidades. Eu convoco todos a participar desse evento, porque, na realidade, a gente tem muita coisa para discutir, né? A psicomotricidade no Brasil, ela está avançando, é uma profissão que agora, né? Que está arrebatando-nos para essas grandes discussões, e acho importante. Eu fiquei muito feliz em poder, né, discutir isso. Sei que a gente discute mais ou menos, né, pelo tempo, pelas coisas, mas assim, refletir é muito importante. Não basta só apresentar um conceito ou alguma coisa, mas discuti-lo, né, ampliar aí esse conceito, eu acho que vale. Bem, só agradecer. Muito bom. Obrigado demais, Nivaldo. Queridos companheiros, que lindo vê-los e escutá-los. João Mila mandando um abraço aí. Ah, sim. Ah, que bom. Miguel que mandei um outro grande abraço virtual. Boa noite a todos. Que vocês podem ir lá agora também no Instagram, falar sobre as percepções de vocês sobre essa live. Você pode acompanhar também para ter as informações das próximas lives. Inclusive, você pode sugerir temas e pessoas para a gente poder dialogar nesse espaço, tá bom? Boa noite a todos, foi uma excelente live. Muito obrigado, Nivaldo. Um grande abraço. Boa noite e até obrigado mais. Também, Gabriel. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.